Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de oratória criativa. Essa é a nossa primeira aula e a gente vai fazer um curso completamente diferente do que é feito normalmente quando se trata de cursos de oratória. Até porque eu quero que você saia efetivamente impactado com o curso para adotar o que você aprender aqui na sua vida, no seu cotidiano e principalmente nos momentos mais desafiadores da sua vida. Quando você precisar vencer uma discussão, vencer uma disputa, vencer em algum momento. Ok? Ótimo. Você que ocupa de alguma forma ou em algum momento uma posição de liderança. A nossa aula é dividida em dois blocos. No primeiro bloco eu vou tratar de ninguém mais, ninguém menos que Mahatma Gandhi. Você vai entender por que Mahatma. E no segundo bloco a gente trata de Albert Einstein. E a gente vai ver o que esses pensadores, esses oradores, esses líderes, essas pessoas que impactaram o mundo falaram. Porque os seus discursos ou há discursos deles que mudaram a história da humanidade ou a história do mundo moderno. Preste atenção aqui em Mahatma Gandhi. Eu me baseei na obra de Andrew Brunet, que são 50 discursos que marcaram o mundo moderno, e eu quero destacar esse discurso de Gandhi. Em primeiro lugar, eu vou contextualizá-lo. Como é um discurso de 1920, então esse discurso data de 100 anos atrás, mais do que isso, eu quero que você entenda o contexto para o discurso fazer sentido para você. Tenho certeza, eu vou ler um trecho aqui, em regra eu leio menos do que isso, mas para você conseguir se conscientizar ou se ambientar, ok? Contextualizar o feito. Gandhi era advogado e estadista indiano, mas era um advogado. Confesso que sempre que vejo que é um advogado, um bacharel em direito, eu me sinto muitíssimo feliz. Bom, ele era o líder do movimento nacional indiano chamado Mohandas Karamchand Gandhi, esse é o nome dele, Mohandas Karamchand Gandhi, mas ele era conhecido como Mahatma Gandhi. Mahatma quer dizer grande alma. Ele nasce em 1869 e morre assassinado em 1948. Ele lidera uma campanha não violenta pela independência indiana. É a ideia da não cooperação. Isso nas décadas que se seguiram após a Primeira Guerra Mundial, então a partir de 1920, e que finalmente foi concretizada na partilha de agosto de 1947, ou seja, mais ou menos 27 anos de disputas. Venerado por muitos como um patriota, um reformador, um guia moral, já os seus críticos o consideravam uma vítima da autoilusão, que o cegou para o derramamento de sangue provocado por suas campanhas supostamente não violentas. Gandhi foi assassinado em Delhi por um fanático hindu em 1948. Bom, ele faz esse discurso em 12 de agosto de 1920 em Madras, atual Chennai, na Índia, cujo título poderia ser Por que queremos oferecer esta não cooperação? E aqui eu destaco outro trecho. Gandhi faz esse discurso no início dessa longa batalha, depois de campanhas violentas pela independência indiana. A Lei de Crimes Revolucionários e Anárquicos de 1919, popularmente conhecida como Lei Rowlatt, tornou permanente a suspensão das liberdades civis promulgadas durante a Primeira Guerra Mundial. Esses acontecimentos levaram Gandhi a organizar um movimento de resistência pacífica, baseados nos princípios ou baseado em princípios conhecido como Satyagraha. Você se recorda dessa expressão? Satyagraha, que já emprestou nome a operações. Satyagraha significa firmeza na verdade.
No entanto, esse movimento foi acompanhado de violência em alguns lugares, por isso a crítica, levando à imposição da lei marcial no Punjab. Anote, no Punjab. E ao massacre de Amritsar em abril de 1919, no qual soldados britânicos mataram uma multidão reunida para um festival religioso. E aí mataram 379 pessoas. Uma chacina patrocinada por soldados britânicos. Os termos de paz apresentados à Turquia pelos aliados após a Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Sèvres, irritaram os muçulmanos indianos. E então os muçulmanos indianos levantaram um movimento, lançaram um movimento chamado Khilafat. Isso em setembro de 1919. Você já vai entender por que eu estou dizendo isso. A fim de proteger o califado turco e salvar o Império Otomano de ser desmembrado pela Inglaterra e pelos seus aliados. Gandhi apoia este movimento e em junho de 1920 escreveu ao vice-rei anunciando a sua intenção de iniciar um movimento de não cooperação em protesto contra o tratado. Gandhi vai lançar formalmente este movimento de não cooperação em 1º de agosto de 1920. Logo depois, e aqui nós temos o discurso dele, ele fala para uma multidão de 50 mil pessoas reunidas na praia de Madras. No discurso, Gandhi explica a importância do movimento Khilafat e os princípios do movimento de não violência. Preste atenção, só para você entender o contexto. Então nós estamos tratando da independência da Índia, deste movimento de independência da Índia, do movimento de não cooperação, da chamada resistência pacífica de Gandhi, e ele vai se aliar a muçulmanos na Índia para comandar esse movimento. Então agora é o momento em que Gandhi quer convencer as pessoas a aderirem a esse movimento. Nós vamos perceber como o discurso de Gandhi traz diversos ensinamentos aplicáveis à nossa vida. Eu sei que provavelmente você não discursa para 50 mil pessoas. O seu discurso se resume a 5 pessoas. Ou o destinatário são 5 pessoas. Talvez 6, talvez 10, talvez 2, talvez 1. Mas o importante é que o seu discurso obtenha êxito. Convença, que essa palavra não seja desperdiçada. O primeiro ponto que eu aprendo com Gandhi é o seguinte: para as pessoas adotarem ou apoiarem o seu projeto, elas precisam entender qual é o seu projeto e qual a sua finalidade. Não adianta você, que é mãe de família, que é pai de família, chegar em casa e impor um modus operandi para que todos observem aquele modus operandi. Se você quer que as pessoas se dediquem de uma forma satisfatória, essas pessoas precisam, sem sombra de dúvidas, compreender o que você quer e para onde você quer ir. Por que eu digo isso? Olha como Gandhi começa o discurso. O que é esta não cooperação da qual vocês tanto ouviram falar? E por que queremos oferecer esta não cooperação? Entenda esse primeiro ponto. Se houver falhas na comunicação, o seu bom projeto pode morrer na gaveta. Se as pessoas no seu trabalho não compreenderem o que você pretende, se as pessoas no seu grupo não compreenderem o que você pretende, na sua igreja, na sua casa, essas pessoas podem não aderir ao seu projeto. E por quê? Porque houve falha na comunicação. Um grande orador é pessoa que se faz entender. Consegue transmitir a sua intenção. É claro. Se as pessoas não compreenderem o que você quer, elas vão rejeitar o que você propõe.
Aprenda isso com Gandhi. É preciso deixar claro o que nós fazemos e por que nós fazemos o que fazemos. Em segundo lugar, eu destaco alguns trechos que vão nos mostrar um comportamento próximo de Churchill quando faz o discurso aos ingleses na Segunda Guerra Mundial. Porque o que diz aqui Gandhi? Diz assim: os muçulmanos defendem, ele tentando trazer o apoio dos hindus indianos aos muçulmanos da Índia. Os muçulmanos defendem, e ouso pensar que defendem corretamente, que uma vez que as promessas britânicas não se cumpriram, é impossível para eles apresentar fidelidade e lealdade sincera à Grã-Bretanha. Se o hindu considera que antes da ligação com a nação britânica vem sua ligação natural com o irmão muçulmano, então eu lhes digo que se vocês considerarem que a reivindicação muçulmana é justa, não podem fazer outra coisa senão ajudar irrestritamente os muçulmanos. Preste atenção. Ele começa dizendo o seguinte: olha, o país está diante de duas questões. A primeira e mais importante é o Khilafat, que é essa revolta muçulmana, uma quebra de promessa da coroa real britânica. E aí ele diz, olha, quanto a isso, o coração dos muçulmanos está dilacerado, foi dilacerado. E aí ele diz, gente, preste atenção, os muçulmanos entendem que a coroa britânica não cumpriu o acordado com eles. E ao não cumprir, eles não podem ser leais e sinceros à coroa britânica. Nós, hindus, indianos, temos que pensar o seguinte: nós estamos mais próximos desses irmãos muçulmanos aqui na Índia ou dos britânicos? E se nós estamos mais próximos dos nossos irmãos indianos, muçulmanos aqui, e o pleito deles é justo, eu não vejo outro caminho que não ajudá-los. Esse é, resumidamente, o Khilafat. Olha o que ele diz. Mas vocês também têm o Punjab, que é a questão do Punjab. O Punjab feriu o coração da Índia como nenhuma outra questão o fez no último século. Preste atenção. Aqui Punjab é um estado da Índia, onde houve aquela lei marcial, houve aquela chacina que a gente falou. Então, feriu o coração da Índia como nenhuma outra questão. Na festa religiosa, chegaram lá, mataram as pessoas. Preste atenção. Qual é o pano de fundo do discurso de Gandhi aqui? Nós temos um inimigo em comum. George Orwell, quando escreve A Revolução dos Bichos, mostra claramente uma habilidade política desenvolvida pelos porcos que lideravam a Revolução dos Bichos, que era a de criação de um inimigo comum. Se nós não nos unirmos, os humanos voltarão e dominarão a granja. Essa é a ideia da Revolução dos Bichos. Até hoje, você percebe isso no contexto político, tanto nacional quanto internacional. Mas pensando nacionalmente, qual é um discurso feito para unir as pessoas? É um discurso em que se cria um inimigo em comum. Se vocês não me apoiarem, fulano de tal volta ao poder. Nós temos nossas diferenças. Eles são muçulmanos na Índia. Nós somos hindus. Só que a gente tem um inimigo em comum, que é a Grã-Bretanha, que são os britânicos. Então a gente vai ter que esquecer essas diferenças agora e a gente vai ter que se unir. É mais ou menos o discurso que se faz tanto da esquerda quanto é mais ou menos o discurso que a esquerda faz e que a direita faz. Se não apoiar o candidato tal, a direita ou a extrema-direita permanece no poder. Se não apoiar a direita ou a extrema-direita, a esquerda volta ao poder. Então, apesar de você não gostar de mim e apesar de existirem diferenças entre nós, a verdade é que eu sou o melhor caminho. A gente vai ter que se unir. Por quê? Porque nada é mais idôneo a unir as pessoas
do que a existência de um inimigo em comum. Gandhi é habilidoso. Ele descreve os britânicos como um inimigo em comum, que promove a união, então, de muçulmanos e hindus, que seriam pessoas potencialmente em conflito. E aí eu entendo o seguinte: é preciso que a gente, no discurso, quando vai convencer alguém de alguma coisa, revele que há um inimigo maior, que as nossas diferenças têm que ser esquecidas, para que a gente possa enfrentar isso, para que a gente possa passar por isso. É o caso do sujeito que precisa conscientizar a família a reduzir a despesa, porque ele perdeu o emprego. E aí eles têm um inimigo em comum, que é a miséria. Eu sei que você gosta de fazer isso, eu sei que eu gosto de fazer aquilo, e por vezes nós conflitamos, porque eu quero fazer isso e não deixo você fazer aquilo por falta de condições para fazer as duas coisas, e você quer fazer aquilo e não quer que eu faça isso por falta de condições de fazermos as duas coisas. Via de regra, nós estamos em conflito. Só que nesse momento, eu e você não podemos fazer nenhuma dessas duas coisas. E se nós não nos unirmos, nós não poderemos fazer nada. Há um inimigo em comum: a pobreza, a miséria, o desemprego. Quando eu trago uma causa maior, um inimigo em comum, eu consigo unir pessoas que estão potencialmente em conflito. Nós precisamos entender isso. É por isso que o Brasil desperdiça a maior oportunidade de sua história de unificar o país. A existência da pandemia, de um vírus como inimigo comum, e portanto não estou falando de outro ser humano, não estou falando de uma pessoa que pode se defender, não estou falando de contraditório. Ao mesmo tempo não posso atribuir responsabilidade a ninguém pela criação do vírus, pela disseminação normal do vírus. Descontrolada, tudo bem, mas é normal que acontece no mundo em geral. Aí é a maior oportunidade do mundo para eu chegar para as pessoas e dizer: olha, esqueçam as nossas diferenças. Daqui a um ano a gente discute, a gente briga, a gente diverge. Mas agora não. Agora nós somos um. Nós temos uma guerra e é uma guerra. Nós temos um inimigo em comum e é um inimigo. E nós somos irmãos brasileiros. Não interessa a diferença. Se você é de direita, de esquerda, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, não interessa. Nós somos brasileiros. E nós precisamos nos unir contra esse inimigo em comum. A oportunidade de unir a nação que foi desperdiçada não teria sido por um Churchill. Não teria sido por um grande estadista. Isso é um fato. Não estou fazendo elogios nem críticas contumazes a ninguém. Isso é um fato. Sentir é um fato. Pensar é um ato. As conclusões que você... E essa é uma expressão de Clarice Lispector. As conclusões que você tira a partir daí é você que tira. Mas que perdemos uma oportunidade de ouro, perdemos. Era a hora do país inteiro estar unido. Mas avancemos, senhores. Ele diz assim: portanto, ouso propor este belo e irrefutável método de não cooperação. E aqui eu destaco mais um trecho. Disseram-me que a não cooperação é inconstitucional. Ouso negar que é inconstitucional. Ao contrário, afirmo que a não cooperação é uma doutrina justa e religiosa. É um direito inerente a todo ser humano e é perfeitamente constitucional. Eu não reivindico constitucionalidade alguma para uma rebelião, porque uma rebelião, bem-sucedida ou não, ela significa, no sentido ordinário do termo, a obtenção da justiça por meios violentos. Ao contrário,
venho dizendo repetidas vezes a meus compatriotas que a violência, qualquer que seja o fim ao qual possa servir na Europa, nunca nos servirá na Índia. Aqui eu aprendo com Gandhi. Eu preciso me diferir do outro no discurso. O que me difere do meu oponente? Por que eu sou melhor do que ele? Por que a minha conduta é válida? Por que a minha conduta é especial? Por que eu mereço o seu apoio? Por quê? Porque eu faço de uma forma respeitável. Eu respeito o ser humano, mas com as suas ideias equivocadas eu não posso compactuar. É isso que eu aprendo com Gandhi. Veja você, Gandhi me ensina basicamente, ele diz, olha, em primeiro lugar, as pessoas precisam entender o que você quer e aonde você quer chegar para que elas possam apoiá-lo, se você quer o apoio delas. Em segundo lugar, cuidado com falhas na comunicação, porque elas podem fazer que os seus projetos morram na gaveta. Em terceiro lugar, se você quer unir as pessoas, você tem que ter um inimigo em comum, um desafio em comum, um adversário em comum, e isso fará com que as pessoas se esqueçam das suas diferenças. E aí ele diz, e me diga o que difere você do outro que propõe, do outro que tenta convencê-la. Por que você, a sua ideia, o seu produto, a sua campanha merece a atenção do outro? É isso que eu aprendo aqui. E ele diz, acredito em uma missão especial. Os antigos da Índia, após séculos de experiência, descobriram que a verdadeira questão para todo ser humano na Terra não é a justiça baseada em violência, e sim a justiça baseada no eu, no sacrifício do eu. Isso me lembra Cristo. Você pode morrer por um propósito. Você não pode matar por um propósito. É possível se sacrificar, matar os outros por um propósito? Mas é que eu aprendo com Gandhi o seguinte, acredito em uma missão especial. Você quer que as pessoas se unam em torno do seu projeto? Você quer convencer as pessoas da sua ideia? Elas precisam perceber ou ser convencidas de que fazem parte de uma missão especial. Esta é uma missão especial. E eu aprendo com Gandhi mais um ponto. As belas palavras ajudam no convencimento. A justiça não se faz por violência, mas pelo sacrifício do eu. As belas palavras penetram no coração, na mente, envolvem o espírito, convencem a alma. Mahatma, grande alma. Entenda. Se as pessoas se convencerem de que a sua ideia implica uni-las em torno de uma missão especial, inseri-las em uma missão especial, elas aderirão ao plano. Ele continua dizendo, eu digo a meus compatriotas, considerando que vocês têm senso de honra e que desejam permanecer os descendentes e defensores das nobres tradições que lhes foram entregues por gerações após gerações, é inconstitucional para vocês não cooperar. Inconstitucional para vocês não cooperar com um governo que se tornou injusto, como o nosso se tornou. É isso que Gandhi está dizendo aqui, fazendo referência aos ingleses. O que Gandhi fala é o seguinte, estão dizendo que nós estamos errados, mas eu digo aos senhores que errado é estar do lado deles. Cada um decida para que lado vai. Mas eu explico aos senhores, errado é estar do lado deles. O nosso pleito é constitucional, aí eu inverto. Se você quer cometer o erro, então vá para lá. E ninguém quer cometer o erro. Porque com segurança eu convenço o outro. Eu preciso ter segurança.
O meu pleito não está errado, a minha ideia não está errada. Errado é ir segundo a ideia do outro. E aí, ele é nobre, porque ele não pessoaliza. Ele vai dizer, olha, não é que eu sou contra uma pessoa ou britânico, eu sou contra a ideia que eles representam. Olha o que ele diz aqui. Eu não sou contra os ingleses, não sou contra os britânicos, não sou contra governo algum, mas sou contra a não-verdade, contra a fraude, contra a injustiça. Quem não é contra a mentira, a fraude e a injustiça? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, não é que eu sou contra essa pessoa, eu não estou atacando esta pessoa, eu estou atacando a ideia que ela representa. E neste momento ela defende a mentira, a hipocrisia, a fraude, a injustiça, a não-verdade. Nós não podemos estar do lado dela. Deu para entender? E por fim, em belíssima palavra, Gandhi vai na linha de Churchill, na linha de Thatcher, na linha de Roosevelt. Nós somos iguais. O orador só convence o seu interlocutor quando o interlocutor o entende como igual. Quando há empatia, quando eu sou capaz de me colocar no lugar do outro, quando o outro percebe que eu o respeito completamente. Não é possível, desrespeitando alguém, convencê-lo de seguir o seu caminho ou de seguir perenemente esse caminho. Olha o que ele diz. Eu nego ser um visionário. Não aceito a reivindicação de santidade. Sou deste mundo, mundano, um homem comum como qualquer um de vocês. Provavelmente muito mais do que vocês. Sou propenso a tantas fraquezas quanto vocês. Nós somos iguais. Nós somos iguais. E por isso, você pode confiar em mim, porque nós somos iguais. E estamos no mesmo nível e juntos nessa guerra. Com Gandhi, eu aprendo que uma oratória criativa, que cria um mundo que não existia antes da minha fala, é uma oratória que começa explicando ao outro qual é o meu projeto e para onde eu quero ir. É tendo uma comunicação clara, preocupado em não falhar nas palavras. É criando, por vezes, ou evidenciando a existência de um inimigo em comum, capaz de nos unir apesar de nossas diferenças e capaz de nos fazer esquecer de nossas diferenças. Eu aprendo que eu preciso, nas minhas palavras, mostrar o que me difere do outro, mostrar que o correto é estar do meu lado, errado estar do outro lado. Dizer que eu não pessoalizo, que não é o João, não é o José, mas é a ideia que eles representam, o retrocesso que eles representam, o atraso, o preconceito, a mentira, a fraude que eles representam. E mais é eu concluir mostrando que nós somos iguais. Portanto, estamos no mesmo barco. No próximo bloco a gente volta e eu espero você para conversarmos sobre Albert Einstein. Até lá! Tchau, tchau!